Espero que você esteja bem e tenha descansado nesse período curto de férias, né? Para então iniciarmos mais um semestre letivo. Bom, para começar a esquentar os motores, preparei para essa semana um conjunto de vídeos e atividades para relembrar e reforçar o conhecimento que nós adquirimos, né, assimilamos no primeiro semestre. Bora então? Primeira coisa, né, nós aprendemos que desenvolver um sistema vai além da etapa de programar, programar e programar. Bom, vocês aprendem muito programação, né, e vão aprender mais ainda, né, porque é a atividade que então vai produzir o nosso software. Entretanto, né, nós teremos que pensar em mais amplos do que chegar e escrever o código. Porque antes de escrever o código, nós temos que compreender muito ou compreender bem o que será programado. E também nós queremos entregar um produto sem falhas, sem bugs, sem erros, né? Então, nós precisamos também pensar em como vamos fazer esse sistema. Vamos trabalhar não sozinhos, individuais, mas em equipe. E precisamos do dinheiro para poder pagar os custos relacionados, tanto a salários quanto a questões de outros que vão facilitar ou que vão fazer com que nós produzimos o nosso software. Assim, desenvolver sistemas computacionais é uma atividade bem complexa, que vai envolver custos, pessoas e tempo. Bom, e atividades complexas, né? Não é o programa assim a primeira coisa de complexo que a nossa humanidade desenvolve, né? Se a gente olhar, né, as pirâmides do Egito, né, as grandes muralhas, a grande muralha da China, né? Então são várias obras, né? Prédios hoje em dia, né, arquitetônicos lindos, enormes, né? Como é que a nossa sociedade produz esses tipos de artefatos? Então, com ela, nós podemos aprender também algumas coisas para aplicar no desenvolvimento de software. E foi assim que surgiu o primeiro modelo de ciclo de vida, tentando tornar, né, o processo de desenvolvimento menos desorganizado, menos caótico. E esse modelo de vida cascata, ele nos diz o seguinte, que antes de codificar, que é produzir o código, nós temos que pensar no que nós vamos produzir, então compreender para que o contexto em que o software vai ser inserido, né? E definir o que ele deve fazer. Depois, definir uma solução para ele. Então, projetar uma especificação para o software. Em seguida, escrever o código e testar para ver se o que foi produzido atende ao que está sendo solicitado, a que o software deve fazer. E depois, só depois, implantar o software. Bom, embora o modelo de ciclo de vida cascata ele seja muito estudado, até mesmo, né, porque derivou diversas profissões, né, como nós aprendemos no primeiro semestre, diversas profissões da área de TI, acontece que é difícil dele ser aplicado, né? Porque ele não prevê um retorno em si e qualquer retorno vai gerar custo à aplicação, porque a ideia dele é o quê? Faço toda a análise, depois que eu fiz toda a análise eu faço o projeto, fiz todo o projeto, só depois eu codifico. Bom, depois que eu codifiquei, terminei toda a codificação, eu vou testar. E depois que eu testei tudo e está tudo ok, eu vou então implantar. Bom, então este é um problema do nosso modelo de vida clássico. Um outro é que o software, né, o cliente só vai ter contato com o software aqui na etapa de implantação, o que pode perdurar, dependendo do tipo de sistema, de poucos meses, 6, 8 meses, até mesmo 2, 3 anos, o que não é muito adequado, né? Porque o que o software deve fazer, a compreensão do que o software pode ir mudando ao longo do tempo. Bom, então a mudança ela é inevitável no mundo moderno, né? E muda muito rápido, né? Algumas leis demoram um pouco mais, né, para mudar. Entretanto, as necessidades das pessoas mudam rapidamente.
E o nosso projeto ele precisa aceitar as mudanças, né? Então, o que o software deve fazer pode mudar com o tempo, com as circunstâncias, novas tecnologias podem ser disponibilizadas, né? E mudar isso vai levar os custos do trabalho. E como é que a gente pode fazer? Bom, primeira coisa, existem dois tipos de mudança. A primeira relação é o que o software deve fazer, porque o nosso usuário ele pode mudar de opinião, né, sobre o que é o software, então é necessário conversar com ele. Uma das formas é aplicar a prototipação, que é criar um produto semelhante ao produto final, então criar um software parecido, né, com um produto final, só que com algumas restrições. Por exemplo, algum conjunto de telas, pequeno conjunto de telas, ou então não salvando no banco de dados, entre outros exemplos, né? Então, envolve dar ao nosso cliente algo para experimentar e falar, olha, é isso que eu quero, são essas as funcionalidades, né? Então, basicamente, a prototipação envolve, né, começar na coleta e conhecimento do que o software deve fazer, então na coleta e refinamento dos requisitos, fazer esse aplicativo, esse protótipo, de maneira rápida, até mesmo empregando frameworks que possibilitem a construção rápida de protótipo. E aqui, então, implementar o protótipo e pedir para o nosso usuário avaliar. E aí, então, ele vai falar, gostei disso, não gostei daquilo, olha, está faltando isso, isso daqui eu achei legal, mas eu acho que não precisa disso mais, né? E aí ele vai mudando e vai conversando. E então nós partimos para uma etapa de refinamento do protótipo, que é alterar esse protótipo para atender essas mudanças pedidas pelo nosso usuário. E vou fazendo isso, né, a mudança e o usuário avalia, muda o protótipo, o usuário avalia, até chegar um protótipo, né, que o usuário fala, não, tá legal, é isso mesmo que eu quero de produto. E então nós partimos para a engenharia do produto, que é fazer o projeto, a codificação, testar e então entregar o nosso produto. Bom, então, frente à mudança, quando nós estamos trabalhando com a prototipação, antecipando as mudanças. O que é isso, né? Então, nós estamos dando um produto, algo para o nosso cliente degustar, né? Algo nosso cliente experimentar e então falar das mudanças que ele quer fazer. E como o protótipo ele tem um propósito de ser construído rápido, né? Então o retrabalho se torna menor. Mas existe um outro tipo de mudanças, né? Em que vai ocorrendo ao longo do nosso processo, né? Então, mudanças mais longas, por exemplo, o departamento, né? Ele se dividiu ou até mesmo, né? Teve outras atribuições, né? Então houve uma mudança nesse contexto. E então é necessário que o nosso processo ele também seja tolerante às mudanças. Ou seja, estou desenvolvendo, ocorreu a mudança, eu tenho que ter facilidade de adaptar, modificar o meu produto para atender a essa mudança. Como, por exemplo, mudanças de lei, né? As leis acabam alterando. Por exemplo, tivemos um caso agora recente do Pix, né? Se você não sabe o que é, dá uma procuradinha na internet, em que os bancos tiveram de alterar os seus softwares para atender essa nova mudança na legislação e possibilitar aos clientes o uso do Pix. Bom, e então, para atender a esse tipo de mudança, é bom que o nosso software seja incremental. O que é o modelo incremental? É aquele modelo que nós vamos desenvolvendo versões e a cada nova versão, mais funcionalidades tem na nossa aplicação. Então, o modelo incremental vai ser uma abordagem na qual o sistema é desenvolvido em uma série de incrementos, chamada versões. E cada incremento possui mais funcionalidades que vai sendo adicionada à versão anterior. Bom, com isso, nós podemos desenvolver o nosso software em fases, né? E quando o nosso usuário está experimentando uma versão, nós estamos desenvolvendo a próxima. E, a partir da opinião dele, nós podemos, então, pegar e modificar a próxima versão para atender a este pedido.
Então fica mais fácil também de atender aos dois tipos de mudança. Bom, e por último, né, nós vimos, né, em relação aos ciclos de vida, os manifestos ágeis, né, em que o processo de desenvolvimento de software começou a tornar-se muito burocrático, precisando fazer análise, precisando fazer projetos, precisando fazer várias documentações. E vieram um conjunto de pesquisadores e falaram o seguinte: olha, documentar é importante, mas não em excesso, de tal forma em que se demore a desenvolver o produto, porque nós queremos entregar um produto. Então, antes de focar em documentação, vamos focar em outros valores, que é a comunicação com o cliente, a relação entre os membros da equipe, entregar um software funcionando, né? E a colaboração entre o cliente e os membros da equipe, respondendo de forma rápida às mudanças. E então surgiram as diversas metodologias ágeis. E nós estudamos o Scrum. Se você não está lembrado, retorne alguns vídeos, né? Retorne às aulas do semestre anterior e resgate este conteúdo. Bom, e o que é importante também, né? Que a gente estudou, que para desenvolver um software, né? Nós vamos considerar esses ciclos de vidas, ou um, ou vários, ou uma mesclar eles, né? E vamos desenvolver por meio de um projeto, que é um plano, que vai ter um conjunto de atividades temporárias, quer dizer o quê? Que elas terminam, tem um prazo para terminar, que vão ser realizadas em grupos, porque desenvolver software é uma atividade que nós realizamos em grupo, destinados a produzir um produto, que é o nosso software. Bom, então, as atividades de um projeto vão ter início e fim, né? E a sequência entre elas tem como propósito o desenvolvimento do produto final, o software. Bom, e para isso nós temos um conjunto de atividades guarda-chuvas, porque a análise, né, nós fazemos em um período curto de tempo, mas tem atividades que nós precisamos fazer durante todo o processo de desenvolvimento, como, por exemplo, gerenciar as atividades. Estamos no cronograma? Estamos gastando aquilo que foi planejado? Ou estamos gastando mais? Preciso contratar novos membros? Né? São algumas atividades, algumas perguntas que um gerente de software tem que fazer, pois ele vai estar cuidando da gerência de projeto. Além disso, ele tem que tomar um pouco de cuidado, né? E observar, por exemplo, olha, a tecnologia que está sendo adotada, ela é própria para aquele propósito? Ou os desenvolvedores, eles podem sair da empresa, mudar de equipe, mudar de time? Né? Então, são várias as perguntas que têm que ser lidadas na gestão de risco. Né? E o que a gente tem que produzir também não é qualquer software, né? Software cheio de erros. Não, né? Nós queremos um software de qualidade. Então, nós teremos a gerência de qualidade para possibilitar com que o produto a ser entregue né, durante o período ali, né, o produto que está sendo produzido, ele então atenda às necessidades das pessoas que o vão utilizar e não contenha ou contenha o menor número possível de erros. Bom, além disso também, nós temos que cuidar da configuração, principalmente que se tiver um projeto com várias versões. Então, o código para a versão 1 vai até qual funcionalidade e aonde que ele vai estar disponível. Depois, como é que eu vou juntar as novas funcionalidades com este, né? E então, nós temos a gestão de configuração, que nós aprenderemos mais em detalhes neste segundo semestre. Bom, e também vamos lembrar de outra coisa. Nós estamos falando o que o software tem que fazer, o que o software tem que fazer, né? A isso nós chamamos de requisitos. Requisitos são descrições dos serviços que o sistema deve prestar e as restrições sobre a sua operação. Eles vão atender a um conjunto de desejos, necessidades, vontades dos nossos usuários. E aprendemos que os requisitos eles podem ser classificados em dois grupos, né? Os requisitos funcionais, que são declarações do que o software tem que fazer. Né? Então, como é que ele reage a partir de determinadas entradas? Qual é o seu comportamento? Né? E também a outra categoria, que são os requisitos não funcionais, que se referem às restrições. Por exemplo, quanto tempo o software pode demorar para realizar um processamento?
ou até mesmo, né, quanto tempo o software pode demorar para dar uma resposta, qual é a quantidade de memória que aquele software necessita para poder ser executado. Um computador com 2 GB de memória consegue executar esse nosso software? Então, são os que a gente chama de requisitos não funcionais, que são as restrições frente ao que o software, aonde o software irá operar. Bom, e a gente aprendeu 2 formas de especificar os requisitos. Uma, através do documento de requisitos, que usualmente é um documento extenso, né? Pode conter figuras e diagramas que vão apresentar esses serviços e as restrições do sistema. E também aprendemos que é possível expressar de uma maneira mais rápida, por meio de coleções das histórias de usuário, que é uma breve declaração do que o software deve fazer. Bom, e as histórias dos usuários, então, eles vão ser textos simples, né? E nós escrevemos alguns para o swap. Você está lembrado? E eles podem ser escritos, né, em pequenos cartões ou aqueles post-its, né, aqueles adesivos que podem ser pregados em paredes, em quadros. Bom, então a gente fez de maneira virtual, porque nós estamos em atividades não presenciais, mas escrevemos algumas histórias dos usuários seguindo um modelo, como eu quero e para. Né? Então, ele vai descrever a história dos usuários, usualmente escritas nesse formato, como, aí quem, né? Como, qual tipo de usuário? Como cliente, como gerente, como professor. Eu quero, e então o que, né? É a funcionalidade que deve ser feita, para e o motivo, né? Então, por que eu preciso dessa funcionalidade? Bom, então, aqui nós resgatamos alguns contextos, né, alguns conceitos importantes que nós aprendemos na sala, né, e vamos fazer agora responder um questionário para verificar se você está relembrando dos conceitos que foram abordados nesse vídeo e durante o primeiro semestre.